Muito bem, estamos de volta aqui no seu Jornal da Gazeta, edição do almoço. E agora eu vou conversar com o Gilmar Pires, ele que é sociólogo, especialista em ciência política e também é diretor-presidente do Instituto Voga. O Instituto Voga, que já tem mais de 25 anos de atuação no mercado de pesquisas aqui no estado de Goiás. É um grande prazer, Gilmar, recebê-lo aqui no Jornal da Gazeta, que é o programa de TV que mais cresce em audiência em Goiás. Boa tarde. Boa tarde, Thiago. Para mim, o prazer é nosso, né, de poder aqui estar falando a respeito de pesquisa, conversando com o telespectador sobre essa ciência que eu acho que é muito interessante. Muito interessante. Você é diretor-presidente do Instituto Voga, que tem parceria com a TV Gazeta. Bom, o Voga realizou uma pesquisa entre os dias 15 e 20 agora de dezembro. Exato. Que trouxe o cenário da corrida presidencial aqui em Goiás. Como é que foi feita essa pesquisa? Tiago, essa pesquisa nós ouvimos 801 pessoas, né, em todo o estado de Goiás. De que forma que nós fizemos? Eu vou fazer aqui uma falazinha da metodologia. Nós pegamos o estado, dividimos ele em 5 partes, né? Norte, Sul, Leste, Oeste, Centro e Noroeste. E, na verdade, essa é uma divisão que o IBGE usa já há muitos anos, né? E que o Instituto Mauro Borges também usa, só que ele fez uma nova reformulação, mas a gente usa essa do IBGE. E o estado ele é dividido em 18 micro-regiões. Então, o que nós fizemos? Nós dividimos, pegamos o estado. A região central do estado ele representa 51% do eleitorado. Então, 51% do eleitorado foi feito na região central do estado, que não significa que é só Goiânia, Aparecida, da região metropolitana. Vai até Goianésia, até mais, quer dizer, e se estende a parte central. Por que a maior quantidade de entrevistas é feita ali? Porque você tem a maior quantidade de eleitores. Então é proporcional, né? Proporcional. Eu quero trabalhar essa ideia da proporcionalidade, né? Então, todos as 5 regiões foram divididas de forma proporcional. Se a região norte representa 3 ou 5% do eleitorado, 5% do eleitorado das entrevistas vai ser feito lá. Se o sul representa 12 ou 15%, 12 ou 15 das entrevistas serão feitas lá. Na região leste do entorno de Brasília, que representa, acredito que acho que 16%, são 16% das entrevistas são deslocadas para lá. Bom, correto? Nós tivemos aqui em Goiás, tanto na espontânea quanto na estimulada, uma proximidade muito grande, empate técnico dentro da margem de erro, que foi de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, entre Jair Bolsonaro, com uma leve vantagem, e Luiz Inácio Lula da Silva. Se a gente tiver, inclusive, o cartão aí, vamos primeiro para a espontânea, por gentileza. Pode colocar na tela o gráfico da pesquisa espontânea com os números da espontânea. Como cientista político que você é, qual é a análise que você faz desse empate técnico entre os dois principais candidatos, ou os dois que estão praticamente polarizados aqui no Brasil, e mostrando esse resultado aqui em Goiás? Porque esse resultado é diferente do que as pesquisas nacionais têm mostrado, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Então, aqui a gente percebe que existe um empate entre o Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula, né? No Brasil, as pesquisas estão mostrando a liderança do ex-presidente Lula. Por quê? Porque a Goiás representa apenas, tem 4 milhões e 200 mil eleitores. O estado de São Paulo, por exemplo, tem 31 milhões, Rio de Janeiro, 12 milhões. Então, significa que Goiás é um estado que tem uma tradição do agronegócio, é um estado que tem uma tradição aliás, teve vários votos em favor do presidente Jair Bolsonaro. Então, se você pega só Goiás, a gente tem esse cenário, mas quando parte para o Brasil, que é um quantitativo maior, os números vão mudar, né? Naturalmente mudam esses números. E aí, Goiás é isso mesmo, né? É o que a gente está vendo, é um empate que, na verdade, é agora, nesse momento, que a gente percebe esse dado. Tá, você é uma das pessoas mais respeitadas em Goiás na área de pesquisa eleitoral e de ciência política. Acompanha há muito tempo, tem know-how, tem experiência, tem, sobretudo, credibilidade. Todo mundo sabe que o Instituto Voga não é aquele tipo de instituto de pesquisa que pergunta para quem encomenda qual é o resultado que você quer. Não. Você é um cara extremamente ético, eu já conheço o seu trabalho há muito tempo. Obrigado.
Tem margem para mudança ou a tendência é que esses números sejam carregados até a véspera das eleições? Olha, eu não acredito, há uma tendência de continuar do jeito que está, porque tendência é isso, né? É isso aí, é esse caminho que vai seguir. Então, o que a gente percebe, olha só, em períodos de crise, a população vai buscar alguém, um candidato, ou seja governador, ou a presidente da República, alguém com experiência, alguém mais velho, alguém que tem essa capacidade, que já provou que consegue gerenciar, né? Então, para mudança em termos de terceira via, eu acredito que é temeroso falar que não, mas eu acredito que não há essa possibilidade, não. Uma coisa que eu percebi na pesquisa, e eu não sei se você analisa da mesma forma, é que havia uma expectativa em torno do Sérgio Moro, quando lançou, já filiou no partido, está no Podemos, definiu a sigla, esperava-se, ou pelo menos muita gente esperava, que ele fosse aparecer melhor. Mas ele apareceu, inclusive, com uma intenção de votos menor do que os indecisos ainda. Não decola? A análise que você faz é que é difícil o Sérgio Moro decolar? Nesse momento, eu acredito que seja possível, porque falta menos de um ano para as eleições. Sérgio Moro precisaria ir andar esse país inteiro e construir, conversar com esse país inteiro, e ele não fez e não tem tempo hábil para isso, né? Eu acredito que essa capacidade de articular, de buscar essas pessoas para compor com ele, porque eleição você não ganha sozinho. É besteira o candidato falar, olha, eu venci minha eleição. Mentira, ele venceu com um monte de gente, várias pessoas. Ele é apenas um veículo, né? Nesse caso, ele é apenas alguém que leva o nome, mas a eleição não se ganha sozinho. Uma eleição desse tamanho, então, muito menos. Muito né? menos. Nem para vereador o cara ganha eleição sozinho, né? Se ele falar, olha, eu ganhei minha eleição sozinho, é mentiroso, não há essa possibilidade. Uma coisa que eu quero perguntar para você, aproveitar dessa sua expertise aqui, o que esses números federais podem refletir nas eleições aqui do Estado? Há uma tendência, né? Geralmente há uma tendência porque o que acontece é que tanto as candidaturas majoritárias, quando eu falo majoritário, estou dizendo do governo federal, do plano federal, o que acontece é que todos os candidatos a presidente terão que construir palanques em Goiás. Todos terão que construir, porque senão vai vir uma candidatura capenga, né? No Estado. E eu acredito que a tendência, nesse caso no Estado, talvez seja do ex-presidente aproximar mais ainda do atual governo, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. É uma tendência, então. É uma tendência. Do ex-presidente da República se aproximar do atual presidente, do Jair Bolsonaro, ou até ultrapassar, né? Então... Aproximar no sentido de números. Sim, claro. Tá. Para a gente fazer essa análise, aí eu quero discorrer um pouco mais sobre os demais números, mas para a gente fazer uma análise hoje aqui, tá com o Bolsonaro em Goiás, é um bom negócio? O candidato que assim, eu quero, porque o deputado federal, a gente sabe que na onda Bolsonaro nas eleições de 2018, muita gente em Goiás surfou e se deram bem. Ainda é uma onda boa de surfar ou está virando, parafraseando Luiz Inácio Lula da Silva, uma marolinha? Olha, conversando com um companheiro aqui que trabalha na mesma área do marketing, né? E ele diz o seguinte, a sociedade, e a gente percebe isso também na sociologia, o movimento, às vezes, o movimento da sociedade ele é pendular, né? Ele vai para um lado, pende para o outro, e aí a tendência dele é buscar o equilíbrio. Eu acredito que na onda Bolsonaro foi ao extremo, correto? Foi ao extremo. E que agora a sociedade está voltando para o prumo normal. Eu acredito que esse discurso radical, esse discurso mais radical, à direita, eu acho que não seria um bom momento, porque a sociedade está recobrando, está voltando ao normal, está voltando ao curso normal. Então, surfar na onda bolsonarista hoje, ou caminhar com Bolsonaro, talvez seja importante pelo fato de ter os benefícios, né? Ter os benefícios de estar no governo. Mas o discurso radical, acredito que a sociedade não vai engolir esse radicalismo mais. Nem da direita, aliás,
nem do campo progressista Sim. e nem do, né, Uma da coisa que eu extrema-direita. queria analisar com você é sobre, a pesquisa foi muito completa e ela analisou também o que o eleitorado está buscando nos candidatos, quesito de honestidade, quesito de bandeira que defende. Na eleição de 2018, o discurso anticorrupção foi muito forte. Foi muito forte. Essa bandeira ainda continua sendo viável ou foi segurança pública e discurso anticorrupção até que muitos militares foram eleitos? Essas bandeiras continuam importantes ou a roda deve girar agora? Qual vai ser a onda das eleições do ano que vem? Vamos lá. Para quem acompanha eleições, e aí se você voltar em 1933 com Getúlio Vargas, e inclusive o Jânio, o discurso dele era anticorrupção, que era varre, vassourinha, que era para varrer a corrupção. Ou seja, o discurso anticorrupção, ele está desde do Brasil República. Né? Então, o discurso anticorrupção, ele vai continuar. Não é novo, então. Não é novo e vai continuar. Inclusive, o próprio ex-juiz Sérgio Moro aposta nessa bandeira, né? Aposta nisso. Então, o discurso continua, a anticorrupção vai continuar, acredito. A questão da segurança também, porque segurança é um negócio muito complexo, né? Não é simples de solucionar. E eu acho que por aí, não tem muita mudança em termos de bandeira, né? Mas fome, desemprego, eu acho que isso também é uma coisa que vai pegar bastante. Os problemas da economia, advindos sobretudo da pandemia, estarão na pauta, estarão no cardápio das discussões. Sem dúvida nenhuma. Uma outra coisa que eu queria discutir com você é que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou a ser preso, mais de 500 dias na cadeia. Eu queria saber qual o peso dessa prisão, se isso... Assim, todo mundo sabe que o Lula foi preso, que ficou na cadeia e que foi condenado, inclusive em segunda instância, por corrupção. Todo mundo sabe disso. Esse confronto do Bolsonaro falando da corrupção do PT ainda vai ter peso ou a população no geral já está acostumada com isso e não vai se importar tanto? Olha só, o eleitor... Primeira coisa, a gente costuma dizer o seguinte, o eleitor, primeiramente, ele pensa em resolver os problemas dele, da casa dele. Depois ele quer resolver os problemas do bairro. E depois ele quer resolver os problemas da cidade. E depois ele quer resolver o problema do país. Então ele pensa daqui para lá. Então o que é que acontece? Hoje, qual que é o maior problema, o que mais aflige o brasileiro? O que mais compromete a vida da pessoa? Então, acredito que o raciocínio vai partir daí. E aí, nesse caso, se o presidente foi preso ou não interessa a ele. Interessa se o presidente vai solucionar o problema de alimentação, vai resolver o problema do desemprego de 15 milhões de desempregados, se vai resolver o problema da fome, a fila do osso, que acontece aí no Brasil de forma geral. Então, eu acredito que esse discurso, só o anticorrupção, não vai colar. E esse negócio, eu acho que não vai pegar mais tanto quanto pegou no passado. Para a gente encerrar, Gilmar, a América Latina está tendo um retorno da esquerda muito forte. O último caso é o caso do Chile. Um presidente jovem, com apenas 35 anos. Gabriel Boric foi eleito, ovacionado pela esquerda do mundo inteiro. E o Brasil agora é a única nação aqui na América Latina que tem um governo declaradamente de direita no poder. Esses países da América Latina, com esse retorno da esquerda ao poder, pode influenciar de alguma maneira aqui no Brasil também ou não? Acredito que muito a influência é pequena. Se pode, mas muito pequeno, porque a gente não tem essa informação, ela não está constantemente. Nós não somos bombardeados constantemente com essas informações. Então, para chegar no eleitor comum, no eleitor médio, isso demora muito e quase nem chega. Então, não acredito que vá ter essa influência, não. É mais uma retórica do que realidade, né? No meu entendimento. Tá bom. Ó, Gilmar, você vai pegar um papel aqui pra gente, você vai misturar, vai tirar um papelzinho aí. Que legal. Vou seguir R$500, hein? R$500. Ó, tem alguém que está contando com você agora para melhorar a ceia do Natal de hoje. Que legal. Gente, esses valores vão cair ainda hoje para as pessoas fazerem a sua ceia. Aqui. Vamos lá? Pegou? Opa. Pegou? Tá aqui. Vou mostrar por aqui. Dá para pegar nesse, Rogério? Dá para pegar nesse? Para baixo?
Então vamos aqui. Queria mostrar. Tá aí, ó. Tânia Regina. Tânia Regina, final do telefone 9271, faturou então um Pix de R$500. Tânia Regina, final do telefone 9271, faturou então um Pix de R$500. Daqui a pouquinho nós teremos mais um Pix de 500 e no final o Super Pix de R$1.000, presentão da TV Gazeta, da Hiper Gôndolas e da Hiper Estrutura Solar. Gilmar, muito agradecido pela sua presença, parabéns pelo seu trabalho, amigo. Tiago, eu que agradeço, a parceria com a TV Gazeta, do Instituto Voga com a TV Gazeta, e será uma parceria, a gente acredita que vai durar aí, não pode falar nem ad eterno, nem ad infinito, né? Mas que tem uma duração, e vamos repetir essas pesquisas mensalmente, e com certeza para poder colaborar e informar ainda mais o nosso telespectador. Muito obrigado pela participação. Parabéns.